Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Todo mundo tá com material em mãos, livros físicos ou PDF. Eu acho interessante também, antes de começar o, as leituras em si dos seminários, é a gente entender mais ou menos que ano que tá rolando a parada, porque pode ser que tenha alguma coisa rolando também, né, no país, no mundo, enfim, que pode estar articulando com algum ponto desses. É interessante, eu fui fazer a pesquisa, né, o seminário 1 é de 53, né, 1953. E daí aconteceu um grande feito, ou não, que a França vai ganhar o Miss Universo francês pela primeira vez. Olha que coisa boa. Enfim. E é interessante também notar, pensar em quando, em que eu, pelo menos particularmente, gosto de saber em que data, que ano a pessoa que constrói o texto está construindo o texto, né? Isso é muito básico quando a gente vai olhar Freud e a gente vê o quanto o que está passando na vida dele, tanto idade quanto questões de mundo e tudo, vai influenciar na escrita dele. Fica bem evidente, né? E a gente está vendo o seminário 1 aqui de Lacan, né, 1953. Ele tem algumas coisas escritas antes, né? Que tem gente que fala que seria o seminário -1 e o seminário 0. E daí depois começa-se o seminário 1, que não é o primeiro transcrito, né? O primeiro transcrito é o seminário 11. Mas aqui a gente vai começar então pelo seminário 1. E Lacan, ele tá com em torno de 50 e poucos anos agora, não sei precisar o número. Só que ele vai começar a estudar psicanálise em 1930 e pouco. Logo depois que ele sai da medicina, ele vai para especialização em psiquiatria. Então ele vai começar, que a gente pode então demarcar como para nós que é o marco zero dele, de ele começar a fazer os seminários. Os seminários são lições, né? Então, as lições durante o ano, como se ele estivesse fazendo um curso, uma extensão, alguma coisa assim. Então ele só vai se autorizar a começar a falar publicamente dos seus ensinos 22, mais de 20 anos depois que ele começa a estudar. Por que eu gosto de salientar isso? Porque tem gente que se forma num curso em pouco tempo e já tá dando curso. Lá ficou 20 anos, né? E também para tranquilizar aqueles que estão, tipo, cara, eu tô há tanto tempo depois de formado e acho que eu não sei nada. Então, que pressa é essa, né? Se um cara que a gente vai começar a estudar já tem mais de 20 anos de estudo para começar a se autorizar a falar, marcando, né, o seminário zero. Enfim, sem delongas, vamos lá. Então, na página 9 tem a abertura do seminário. O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, pontapé. É assim que procede, na procura do sentido, o mestre budista. Segundo a técnica Zen, cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. O mestre não ensina, ex-cátedra, uma ciência já pronta. Dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Essa forma de ensino é uma recusa de todo o sistema. Descobre um pensamento em movimento. Serve, entretanto, ao sistema, porque apresenta necessariamente uma face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente a dialética. Algumas dessas noções foram, num dado momento, indispensáveis a Freud, porque respondiam a uma questão que ele havia formulado antes, em outros termos, só se aprende, pois, o valor delas, situando-os no seu contexto. Mas não basta fazer história, história do pensamento, e dizer que Freud apareceu num século cientista. Com a interpretação dos sonhos, efetivamente algo de uma essência diferente, de uma densidade psicológica concreta, é reintroduzido a saber o sentido. Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se então ao pensamento mais arcaico, ver alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal, mas, quando interpretamos um sonho, sempre estamos cheio em sentido. Sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, dos seus desejos, na sua relação com seu meio, com os outros, com a própria vida. Quem entrou depois, a gente está na página 10 agora.
Obrigada. Boa tarde, gente. Sabe? Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se então ao pensamento mais arcaico, ler alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal, mas, quando interpretamos um sonho, sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, os seus desejos, na sua relação com o seu meio, com outros, com a própria vida. Nossa tarefa aqui é reintroduzir o registro do sentido, registro que é preciso reentregar ao seu nível próprio. Bruck, Ludwig, Du Bois-Reymond tinha constituído uma espécie de fé jurada. Tudo se reenvia às forças físicas, as da atração e a da repulsão. Quando nos damos essas premissas, não há nenhuma razão para sair delas. Se Freud saiu, é que ele se deu outras. Ouso dar importância àquilo que lhe acontecia, às antinomias de sua infância, às suas perturbações neuróticas, aos seus sonhos. Daí ser Freud, para todos nós, um homem que, como cada um, está colocado no meio de todas as suas contingências: a morte, a mulher, o pai. Isso constitui uma volta às fontes, e mal merece o título de ciência. O mesmo se dá para a psicanálise e para a arte do bom cozinheiro, que sabe cortar bem o animal, destacar a articulação com a menor resistência. Sabemos que há para cada estrutura um modo de conceptualização que lhe é próprio, mas, como se entra por aí na via das complicações, preferimos nos ater à noção monista de uma dedução do mundo. Assim nos perdemos. Temos de nos aperceber de que não é com a faca que dissecamos, mas com conceitos. Os conceitos têm sua ordem de realidade original. Não surgem da experiência humana, senão seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras. São instrumentos para delinear as coisas. Toda ciência permanece, pois muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. Há, de início, uma linguagem já toda formada, de que nos servimos como de um mau instrumento. De tempos em tempos, efetua-se inversões, do flogístico ao oxigênio. Por exemplo, por que Lavoisier, ao mesmo tempo que o seu flogístico, traz bem o conceito ao oxigênio? A raiz da dificuldade é que só se pode introduzir símbolos matemáticos ou outros, com linguagem coerente, porque é preciso explicar bem o que se vai fazer deles. Estamos então a um certo nível da troca humana, ao nível do terapeuta no caso. Freud também está aí, apesar da sua denegação. Eu tenho uma notinha. Se vocês querem ler nota a nota também. Pode Deixa ser. eu catar de novo. Tá no final do PDF? Do PDF, as notas? É para estar. Então, na página 379 do físico, vai ter as notas do tradutor. Então, essa nota 1, denegação. Tradução de negation, equivalente ao termo alemão, esse mesmo. Em alemão, esse designa a negação no sentido lógico ou gramatical, mas também no sentido de recusa de uma afirmação enunciada pelo sujeito ou a ele imputada. Em francês e em português, a língua permite distinguir a negação no sentido lógico ou gramatical, negação, e no segundo sentido, que implica o sujeito, supõe a recusa e o desmentido, denegação. Posto ver, vale um conceito freudiano, negação. Tradução até aqui, adotada em português, substituímos denegação, cujo sentido é o que interessa, a Varnum. Mas, voltando ao texto, página 11, mas, como mostrou Jones, ele se impôs, desde o começo, a acesse de não se expandir no domínio especulativo, para onde sua natureza o levava. Submeteu-se à disciplina dos fatos, do laboratório. Afastou-se da má linguagem. Consideramos, agora a noção de sujeito. Quando se introduz a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se de má linguagem. Si mesmo está, pois está pois em causa. Assim,
Desde a origem, Freud sabe que só fará progressos na análise das neuroses se analisar. A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento de fato de que na análise não há somente o paciente, se há dois e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isso quer dizer que, só através dela, certos fenômenos são isoláveis, separáveis. É uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá-nos, homens, a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista, e no início serviu a Freud. Como o Sr. Jordan, com a sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estruturas. Jung também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios da espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. Freud introduziu o determinismo próprio a essa estrutura, daí a ambiguidade que se encontra em todo lugar na sua obra. Por exemplo, o sonho é desejo ou um reconhecimento de desejo? Ou ainda, o ego, por um lado, como um ovo vazio, diferenciado na superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Com um bom cozinheiro, devemos saber e juntas que resistências encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo viverás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que ele fala. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria à linguagem. Este tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age contudo antes da consciência. Funciona com vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem e amor. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu. Temos uma notinha. 2. Então a nota está no eu, tradução de Moa, equivalente ao termo alemão Wit, tradução que precisa ser considerada, tendo em vista, por um lado, o uso em português do termo ego, e por outro, a existência no francês de joie, não lembro se a pronúncia é assim, e de moi, pronomes pessoais da primeira pessoa do singular, introduzido na psicanálise pelos ingleses como equivalente de i, o termo ego é latino. Como a língua portuguesa oferece uma solução própria, não há nenhuma razão para perpetuar o uso do termo. Além disso, ego não é tradução de moi, e pela simples insistência da solução britânica na própria língua francesa, Lacan, não deixando de utilizar nos escritos técnicos de Freud o termo ego, o tradutor se veria obrigado a diferenciar os termos. Quanto à dificuldade colocada pela existência em francês de dois pronomes da primeira pessoa, do singular, as seguintes considerações permitem resolvê-lo. Nem o inglês, nem o francês empregam em verbos sem o pronome, o que acontece em português. A primeira pessoa aqui, se exprimindo pela desinência verbal, assim, revoar se traduz por vejo. Quando eu digo eu vejo, ou bem, é redundância ou ênfase. A função do eu sendo, aqui de Moá, forma tônica do pronome pessoal. Assim, revoz deve ser traduzido por vejo e Moá, revoz, por eu vejo. Por isso, e ainda por certas expressões francesas, moi, me, moi, seu, em que moi só poderia ser traduzido por eu se justifica a tradução aqui adotada.
tradução proposta por M.D. Magno, cujos argumentos foram submetidos por nós ao Dr. Lacan e por ele aprovados. Voltando ao texto. Alguém entendeu? Quer comentar algum ponto disso? Quem é mais versado no francês aí? Eu não entendi, não. Então é um bom ponto. Não entender já é alguma coisa. Não entender e poder perguntar, melhor ainda. Mas aqui é mais na questão do. Esse eu, essa palavra eu, como ele está vindo do francês, o eu teria duas palavras para expressar esse eu. Então aqui a nota da tradução é mais ou menos por que que ele escolhe esse tipo. Para nós, no português, não teria essa variação de dois tipos de eu. É eu, é eu. E também porque tem essa questão que vem do, da nossa primeira tradução, que ela acaba sendo espanhol. Daí no espanhol tem uma pequena diferenciação. Que isso, na real, é toda aquela treta que rola com a tradução que o Freud tem pela Imago. Daí teve muita tradução do isso, do id, o que que é isso. E também é uma tradução que ela vai passar primeiro pela britânica para depois vir para português. Então não é uma tradução direta do alemão. É a tradução da tradução. Então acaba tendo um pouco de problema isso. Mas não sei se mais ajuda do que atrapalha. Mas ele está querendo falar o eu realmente nessa concepção de ego, de a psicanálise? É que tem que ter o tem que ter essa diferença do ego eu, o eu e a psicologia do ego, que são coisas, variações que podem ser confundidas, né? Então aqui ele vai dizer o ideal de eu, que seria como semelhante a esse ego mesmo, mas não traduzindo como ego. Então, terceiro parágrafo da página 12. Igualmente, o ideal de eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu para prolongar a satisfação do sujeito, mas é também a função mais deprimente, no sentido psiquiátrico do termo. O id não é redutível a um puro dado objetivo. As pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. O ponto a que conduz o progresso da análise, o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial, é: tu é isto. Esse ideal nunca é de fato atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, e não falar nem muito cedo, nem muito tarde. É isso que visa uma análise didática. A introdução de uma ordem de determinações na existência humana, no domínio do sentido, se chama a razão. A descoberta de Freud é a redescoberta, no terreno não cultivado da razão. 18 de novembro de 1953. Falta a continuação dessa aula, assim como todas as aulas do fim do ano de 53. Algum ponto? Pode falar, Thais. Então, no início você falou que o primeiro seminário foi o 11. E aí, Primeiro transcrito. mas nas aulas que ele dava, o seminário, esse livro, um que a gente está lendo, foi o primeiro que ele escolheu iniciar. Uhum, exato. Ele faz nesse retorno ao Freud, assim. Por isso que o 11 acaba sendo mais famoso, porque ele é o único que ele foi escrito enquanto ela estava ali vivo e tal, né? Ele conseguiu ler e tudo mais. Os outros seminários, eles estão... Tem o áudio deles. Então, daí depois, quando se... Tem todo esse rolê, né? Várias pessoas tentaram transcrever os seminários de Lacan. Lacan não gostava de nenhuma transcrição feita. Somente lá, perto do seminário 11, que daí o genro dele propõe fazer a transcrição, e daí ele faz a transcrição, Lacan gosta. Daí a partir disso que começa a fazer essas transcrições. Mas os seminários que a gente tem diálogos. Acho que até no YouTube tá rolando
Se tu conseguir ver lá, tem. Até posso jogar no grupo, acho, porque tem alguns seminários que aparecem esse áudio completo das aulas, sabe? Aí depois, agora eles estão sendo transcritos, né? Não foram todos transcritos ainda, tá? Sobre o texto em si, algum ponto, algum comentário? Então podemos ir para o momento da resistência. Então, página 15 começa a introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud. Então, seminário, a confusão na análise, a história não é passado e as teorias do ego. Esse ano novo, para o qual lhes apresento meus bons devotos, eu o introduzirei, não sem gosto, dizendo-vos, chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que nesse trimestre que começa, conto, espero, ousar, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. É a lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Essa só pode vir daqueles que estão interessados de maneira mais direta neste trabalho. Daqueles para quem esses seminários de texto têm o seu pleno sentido, daqueles que estão engajados a títulos diversos na nossa prática, isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que estiverem em condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida dos seus meios, dessem para contribuir com esse novo estágio do seminário, o seu máximo. Seu máximo, isso consiste em que, quando interpelaram de vocês para encarregá-lo de uma sessão precisa da nossa tarefa comum, não respondam com um ar enfastiado, que, justamente, essa semana se tem encargos particularmente pesados. Eu me endereço aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que, se ele está constituído como tal, no estado de grupo autônomo, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro. O sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na continuação da nossa existência, se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiram o sentido dessa tarefa, por que permaneceriam ligados a nós, ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia? Nada impressionante. Essas reflexões são, ao meu ver, particularmente pertinentes no momento em que vamos abordar o que comumente se chama os escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título Kleine Neuroses, um pequeno volume em oitavo que isolava um certo número de escritos de Freud, que iam de 1904 a 1919, e cujo título, apresentação e conteúdo, indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. O que motiva e justifica essa forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise, e que é preciso lhe evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos, nesses escritos, passagens extremamente importantes para aprendermos o progresso que teve, no curso destes anos, a elaboração da prática. Neles, vamos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função de transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência, e mesmo, até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório, e o termo escrito técnicos não é talvez o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud.
É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ela segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena nem sempre é da melhor veia, mas que fez nesta ocasião um achado bastante feliz e até bonito. Chamou a experiência germinal de Freud. Ela precede a elaboração da teoria estrutural. O começo dessa etapa intermediária deve ser situada entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise, o que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes, mas enfim, ali ela é empregada de maneira formal. E no próprio título do artigo, 1909 é o ano das conferências da Clark University, da viagem de Freud à América, acompanhado de seu filho Jung. Se retomamos as coisas no ano de 1920, vemos elaborar-se a teoria das insistências, a teoria estrutural ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Aí está um outro desenvolvimento que ele nos legou de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos dito técnicos escalonam-se entre esses dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do fato de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só preciso evocar perante vocês um estudo de Haber-Lister que não passam de uma longa exposição da descoberta da técnica analítica. Ali, vemos-la em formulação, e é o que constitui o valor desses estudos. Se se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática do desenvolvimento da técnica em Freud, é por eles que se deveria começar. A razão pela qual não tomei os estudos de Haber-Lister está apenas no fato de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão, nem mesmo o inglês, sem dúvida. Há outras razões além dessas de oportunidades que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. Na própria interpretação dos sonhos, trata-se, o tempo todo, perpetuamente, de técnica. Posto de lado o que ele escreveu sobre temas mitológicos, etnográficos, culturais, não há obra em que Freud não nos traga alguma coisa sobre a técnica. Inútil ainda sublinhar que um artigo como Análise Terminável e Interminável, aparecida por volta do ano de 1974, é um dos artigos mais importantes quanto à técnica. Gostaria de acentuar agora em que espírito me parece desejável que prossigamos, nesse trimestre, o comentário desses escritos. É necessário fixá-lo desde hoje. Se considerarmos que estamos aqui para nos debruçar com admiração sobre os textos freudianos e nos maravilhar com eles, teremos, evidentemente, toda a satisfação. Esses escritos são de um frescor, de uma vivacidade que não perdem nada para os outros escritos de Freud. Às vezes, nele se descobre sua personalidade de uma maneira tão direta que não se pode deixar de encontrá-la. A simplicidade e a franqueza do tom, por si sós, já são uma espécie de lição. Lacan podia ter se inspirado nessa forma de escrita também, né? Em particular, o desembaraço com o qual é tratado a questão das regras práticas a observar faz-nos ver o quanto se tratava ali, para Freud, de uma ferramenta, no sentido em que se diz que se tem um martelo na mão. Bem, segura na minha mão, diz ele, em suma, e aí está como costumo segurá-lo. Outros talvez preferissem o instrumento um bocadinho diferente, mas afeito à mão deles. Vocês vão ver passagens que lhes exprimirão isso mais nitidamente ainda do que o faço nessa forma metafórica. A formalização das regras técnicas é assim tratada nesses escritos com uma liberdade que, por si só, é um ensinamento que poderia bastar e que já, numa primeira leitura, dá seu fruto e sua recompensa. Nada que seja mais saudável e mais libertador. Nada que mostre melhor que a verdadeira questão
está em outro lugar. Isso não é tudo. Há na maneira pela qual Freud nos transmite o que se poderia chamar as vias da verdade do seu pensamento. Ainda uma outra face, que se descobre em passagens que talvez venham em segundo plano, mas que, não obstante, são muito sensíveis. É o caráter sofredor da sua personalidade, o sentimento que ele tem da necessidade da autoridade, o que nele não vai sem uma certa depreciação, fundamental, do que aquele que tem alguma coisa a transmitir ou ensinar pode esperar do que os escutam ou os seguem. Uma certa desconfiança profunda na maneira pelas quais as coisas são aplicadas e compreendidas parece em muitos lugares. Acredito mesmo, vocês verão, que se encontra nele uma depreciação toda particular da matéria humana que lhe é oferecida no mundo contemporâneo. É seguramente o que nos permite entrever porque Freud, ao contrário do que ocorre nos seus escritos, colocou concretamente em exercício o peso de sua autoridade para assegurar, acreditava ele, o futuro da análise. Foi ao mesmo tempo exclusivo em relação a toda sorte de desvios, efetivamente desvios que se manifestaram imperativo na maneira pela qual deixou organizar-se em volta dele a transmissão do seu ensino. Isso não é mais do que um apanhado do que nos pode ser revelado por essa leitura sobre o aspecto histórico da ação e da presença de Freud. Será a esse registro que vamos nos limitar? É certo que não, ainda que pela razão de que seria bastante inoperante, apesar do interesse, do estímulo, do entretenimento, do relaxamento que podemos esperar dele. É sempre em função da questão o que fazemos quando fazemos análise que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica, do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Não sei se a maioria de vocês, uma parte pelo menos, eu espero, tomou consciência do seguinte: quando, nesse instante, eu falo de agora, 1954, este ano novo em folha, novinho, se observa a maneira pela qual os diversos praticantes da análise pensam, exprimem, concebem a sua técnica. Dizemos-nos que as coisas estão num ponto a que não é exagerado chamar a confusão mais radical. Coloco vocês a par de que, atualmente, entre os analistas e dos que se pensam, o que já me diminui o círculo, não existe talvez um único que tenha, no fundo, a mesma ideia que qualquer outro dos seus contemporâneos ou vizinhos a respeito daquilo que se faz, daquilo que se visa, daquilo que se obtém, daquilo que se trata na análise. E mesmo, a ponto de podermos nos divertir com este joguinho, que seria comparar as mais extremas concepções, veríamos que elas chegam a formulações rigorosamente contraditórias. Ainda bem que isso era só em 1954, não agora. E isso, sem procurar amantes de paradoxos. Aliás, eles não são tão numerosos. A matéria é suficientemente séria para que diversos teóricos abordem sem desejo de fantasia. E o humor está, em geral, ausente das suas elucubrações sobre os resultados terapêuticos, suas formas, seus procedimentos e as vias pelas quais os obtemos. Fica-se contente em segurar no baluastre, no parapeito de algum pedaço de elaboração teórica de Freud. É isso que dá a cada um a garantia de que ainda está em comunicação com os que são seus confrades e colegas. É por intermédio da linguagem freudiana que uma troca é mantida entre praticantes que manifestamente têm concepções bastante diferentes de sua ação terapêutica e, além do mais, de forma geral, dessa relação interhumana que se chama a psicanálise. Quando digo relação interhumana, vocês já veem que coloco as coisas no ponto a que chegam atualmente. Com efeito, elaborar a noção da relação do analista e do analisado é a via na qual se engajaram as doutrinas modernas para tentar reencontrar uma base que corresponde ao concreto da experiência. Está certamente aí a direção mais fecunda seguida depois da morte de Freud. Sr. Bain chama-lhe de Two Birds Psychology, termo que aliás não é dele, mas que tomou emprestado ao falecido Hickman, uma das raras pessoas que talvez tenha tido um pouco de originalidade teórica no meio dos analistas.
desde a morte de Freud. É em volta dessa fórmula que se podem reagrupar facilmente todos os estudos sobre a relação de objeto, sobre a importância da contratransferência e sobre um certo número de termos conexos, entre os quais, no primeiro plano, a fantasia. A inter-reação imaginária, entre o analisado e o analista, é, portanto, algo que teremos de levar em conta. Será que isso quer dizer que estamos por aí numa via que nos permite situar bem os problemas? Por um lado, sim, por um lado, não. Há um grande interesse em promover uma pesquisa desse tipo, na medida em que ela marca bem a originalidade daquilo que se trata em relação a uma unbiased psychology, a psicologia construtiva habitual. Mas será suficiente dizer que se trata de uma relação entre dois indivíduos? Será por aí que se podem perceber os impasses para onde são atualmente levadas as teorias da técnica? Por enquanto, não posso lhes dizer mais sobre isso, ainda que para aqueles que são aqui frequentadores desse seminário, deva-se entender que não há uma two-birds psychology, sem que se intervenha um terceiro elemento. Se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central da perspectiva, é numa relação a três e não numa relação a dois, que se deve formular na sua completude a experiência analítica. Não quer dizer que não se possam exprimir fragmentos, pedaços, facetas importantes de um outro registro. Aí se aprende em que dificuldades esbarram os teóricos. É fácil de compreender se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico. Há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se colocar o acento sobre uma ou outra das três relações diáticas que se estabelecem ali dentro. Isso será, vocês verão, maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. Tudo bem por aí, pessoal? Um comentário? Ele estava falando de Freud, né, que estava meio que precisando, sei lá, se sentir superior ali para falar, e eu tô achando que ele também, né? Que ele tá, nossa, não tem nenhum psicanalista que é bom. Um pouquinho de éguas ali. Vamos continuar mais um pouco. Tudo isso pode lhe parecer, por enquanto, um pouco abstrato, quase nada. E quero tratar-lhes de dizer algo mais concreto para introduzi-los nessa discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud, de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que constitui, em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção, que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo, estrutural do progresso analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí, tratava-se cada vez, para ele, da apresentação de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises. As 3 que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos os anos precedentes, de que demonstramos isso para vocês. O progresso de Freud, sua descoberta, está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade? O que quer dizer isto? Quer dizer, essencialmente, que, para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração, pelo sujeito, da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa de muito os limites individuais. Fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo a partir de 1000 pontos textuais em Freud, é o que fizemos junto ao longo desses últimos anos.
O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud em cada caso, sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica e que são o que chamarei de situações da história. Será um acento colocado no passado, como pode parecer à primeira vista. Mostrei a vocês que não era tão simples assim. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura de restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como o ponto de mira visado pelas vias da técnica. Vocês verão, marcado ao longo de toda a obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte. Que a restituição do passado permaneceu até o fim no primeiro plano de suas preocupações. É por isso, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões que são abertas pela descoberta freudiana e que não são nada menos do que as questões até aqui evitadas, inabordadas na análise, quero dizer, isto é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Esse texto eu achei legal. Vou até sublinhar, peraí. A história não é o passado. Também destaquei essa parte, achei bem interessante. Poético, né? Pra quem tava amassando o pessoal ali, foi suave, né? Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente, damos conta de que é isso que faz sempre viver a análise. Apesar das roupagens profundamente diferentes que lhe são dadas, Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das três instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer quatro, ela dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção na sua atualidade mesmo, entre as quatro paredes da análise. Para sustentar o que estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Construction in the Analysis, onde se trata, ainda e sempre, da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver, por exemplo, mais característico da persistência desse ponto de vista, do começo ao fim da obra de Freud, aí como uma instância última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato aponta a última palavra daquilo que é colocado em jogo o tempo todo, numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos de sua obra, a uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre. O que é ao longo dos, que é mais ou menos esta. O fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência. Não é, em si mesmo, tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Freud, Traum, os sonhos, Sintiat Ernst, são ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo que se trata. Certamente, sob a sua forma manifesta de lembranças, não são, mas se o elaborarmos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo o que procuramos. Será que vocês percebem aonde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, a ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa o que o sujeito possui altamente na sua consciência. O que é que eu vou dizer? Dele mesmo. Não, não somente dele mesmo e tudo. Isso é, do conjunto do seu sistema.
A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado, mas o acento recai, sempre mais, sobre a face da reconstrução que sobre a face da revivência. No sentido que estamos habituados a chamar afetivo, o revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunica com ele, que o adote. Temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução, é o termo que ele emprega até o fim. Há aí algo absolutamente notável, que seria paradoxal, se para aceder isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário a compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o que é que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas essa trama é permanente, continuamente subjetivacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer, reescrever a história. Fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. Essa parte acho que é mais interessante, né? Acho que a gente, de leitura, acho que a gente para aqui, que não daria para continuar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Só um comentário, então, aquela parte do passado, né, que é bem, sei lá, bem bonito. Eu não sei onde que eu vi, ou se foi alguma coisa até em análise, que foi sobre a gente sempre contar uma história, né? E apesar dele ter falado ali passado e presente, né, não tem nada a ver com o tempo, né? Mas do que é contado, né? Não, é só um comentário, né? Essa parte é bonita e, sei lá, né? Ficou uma frase bem bonita mesmo. Logo no texto ele traz também, né, que é como é contado e aquilo que fica no registro da própria palavra. Então, né? E não de fato o que aconteceu. Tive um colega uma vez que ele falou assim, que para ele também tinha essa parte cronológica que não fazia muito sentido em análise. Tipo, por que que eu tô falando dessa coisa que já aconteceu há muito tempo e tal, não sei o quê. Daí o analista vira pra ele e fala que o passado ele não passou. Tá sempre passando. E isso tá até no final, né? Que ele traz essa trama, ela é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Aí logo embaixo ele coloca reescrever a história, a fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. Como se conta, né, que o Jefferson trouxe.
É isso. Acho que foi um bom começo, pessoal. É isso. Nos vemos semana que vem, mesmo horário. Até mais, pessoal. Tchau. Até, tchau, Ok. tchau, gente. Nada. Tchau. Tchau, tchau.